Vamos sentar, irmãos. Efésios capítulo 6. Vamos fazer uma leitura. Versos 18, 19 e 20. Dezoito, 19 e 20. Hoje nós não temos visitantes, né? Já somos todos de casa. Claro que temos, né? Eu estou falando isso porque eu vi o Senhor chegando, vi não, né? Agora estou vendo ele, né? Mas é um prazer tê-lo conosco, tá bom? Conhece alguém daqui? Não, veio, tá bom? É um prazer tê-lo conosco. As portas estão abertas, sempre que quiser chegar, seja bem-vindo, tá bom? Efésios capítulo 6, versos 18, 19 e 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, fala aos nossos corações pelo ministério do Teu Santo Espírito neste momento. Acrescenta em nós, ó Deus, cada vez mais orientações que o Senhor quer, pelos quais o Senhor quer conduzir a nossa vida de forma prática, ó Pai. E que essas palavras realmente sejam refrigério para aqueles que aqui estão e um desafio, um incentivo para continuarmos fazendo a Tua vontade em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, falando sobre a armadura de Deus. Falando sobre essa guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos, inseridos constantemente, dia a dia. Paulo então conclui, depois de ele ter iniciado no versículo 14, quando ele fala sobre cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Desta forma, Paulo vem, então, colocando cada elemento da armadura de um soldado, especialmente aqui, claro, no seu tempo, um soldado romano. E o soldado, então, colocava, se vestia, se ocupava desses elementos, dessa indumentária, para então poder guerrear, para então poder batalhar. E como a gente tem falado, não é que nós queremos viver constantemente em guerra, em batalha, não é uma questão de querer, é uma questão de fato. Né? Quando nós dizermos que somos cristãos, quando nós professamos a fé em Cristo Jesus, se você um dia fizer isso, pode crer que ali já inicia a sua batalha, que na verdade já começou bem antes. Antes mesmo de nós entendermos que nós, ou professarmos a nossa fé, a batalha já se iniciou. A batalha espiritual já começou, porque nenhum de nós queremos, nenhum de nós realmente desejamos a fé em Cristo Jesus. Nós nascemos em pecado, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e como mortos que estávamos, não havia condição nenhuma em nós de tomarmos qualquer decisão com relação à vida cristã, com relação ao dom de Deus, que é a fé. Ok? Tudo que nós fazíamos era somente para satisfazer as vontades de um moribundo, que sou eu, que era eu. Tudo que nós fazíamos era simplesmente para satisfazer as nossas vontades carnais. Desta forma, a conversão, ela é, antes de mais nada, um trabalho espiritual que Deus faz em nós, que Deus realiza em nós, no nosso interior, e que muitas vezes nem estamos percebendo. Estamos relutando, estamos lutando, estamos nos rebelando, como Paulo, quando ia perseguir a igreja, mas Cristo já estava trabalhando na vida dele. Quando ele estava ali guardando as roupas daqueles que apedrejavam Estevão, Atos capítulo 8, nós vamos percebendo que ali Paulo já estava sendo trabalhado. Porque ao vir aquilo, quando Paulo presenciou e assistiu aquilo, não pensemos nós que aquilo não
não saiu que tenha saído da sua cabeça, da sua mente, das suas lembranças aquela cena. É claro que ele se lembra de Estevão sendo apedrejado, talvez o sangue correndo na roupa de Estevão, e ele sentindo o cheiro do sangue porque ele estava ali perto, e vendo as palavras daqueles homens que praguejavam aquele homem e que falavam mal do Deus de Estevão. Tudo aquilo estava na sua memória. Mas tudo aquilo já era um trabalho de Deus na vida daquele homem, preparando-o para o ministério que Deus tinha para ele. Todas as coisas que acontecem conosco, comigo, com você, com a igreja, não são simplesmente coincidências. Todas essas coisas são um trabalho do Senhor na minha vida, talvez desde a minha infância. Quando eu falo talvez, eu não sei até onde Deus começou a trabalhar efetivamente, mas quando nós entendemos que Deus nos chamou desde o ventre materno, entendemos que Deus já tem trabalhado em todas as coisas para que um dia nós cheguemos realmente ao conhecimento do Evangelho. Por isso nós falamos há pouco, estávamos orando por amigos, que estão passando por alguma doença, por alguma infecção, vão ter que passar por alguma cirurgia. Não será este um trabalho que Deus está fazendo no coração dessas pessoas, para que amanhã ou depois eles possam vir a conhecer a Cristo? Quantas pessoas não vieram ao Senhor através das experiências? Eu já falei isso, mas há uma frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu particularmente não concordo, porque a dor é a manifestação do amor. A dor que nós passamos, a dor que o seu parente está passando, que o seu amigo está passando ou possa estar passando, é a manifestação do amor de Deus, não é a ira de Deus. É a manifestação do amor dele para fazer-nos acordar para a verdade de que nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Evangelho. Portanto, essa frase poderia ser recolocada, reformulada, ou você vem pelo amor, ou você vem pela experiência. Ou você vem pela revelação, melhor dizendo, pela revelação da palavra, sem ter que sofrer, ou você vem pela experiência. De duas ou uma você acaba vindo, aqueles que são chamados por Cristo Jesus. Portanto, como falei, temos orado por pessoas, amigos, que estão passando por alguma dificuldade física, de saúde. Esta é a manifestação do amor de Deus, já é o trabalho de Deus. E mesmo nós mesmos que já conhecemos o amor de Cristo, já professamos a Cristo, não será este um trabalho que Deus está fazendo em nós, para que de alguma forma nós venhamos também a entender ou nos aprofundarmos um pouco mais nesse relacionamento com o Senhor, além do que já estamos tendo, que estas experiências sejam também a manifestação do amor de Deus para me preparar para esse trabalho que o Senhor quer realizar na minha vida, esse ministério. Nós não sabemos, isso jaz com Deus, mas cabe a nós confiarmos nesse Deus maravilhoso, que Ele nunca nos decepcionou e jamais o fará. Basta que nós confiemos e mantenhamos um contato direto com este Deus, e isto é feito através da oração, através da leitura da palavra, do conhecimento da verdade, mas também em oração. E é por isso que Paulo vai falar aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Percebam então que depois da armadura de Deus, ou seja, desses elementos, Paulo coloca a oração. O interessante é que Paulo não coloca a oração ou não faz uma alegoria. Paulo não compara a oração com alguma outra coisa. A verdade, por exemplo, era aquela vestimenta que nós falamos do que o soldado usava, ou seja, aquela cinta que ele usava para tirar qualquer ponta solta que havia na roupa do soldado. A couraça da justiça era aquela vestidura que ele colocava, como nós falamos, para proteger o seu peito, o seu tórax e talvez até as costas também. O calçado, o coturno, aqueles que serviram o exército sabem quão desconfortável é um coturno, pelo menos no início ali. Então, o coturno tem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito,
todos esses elementos têm uma alegoria. Tá? Couraça, capacete, escudo, espada. Percebe que Paulo pega algo espiritual e representa ele como algo natural, físico, como era de costume. Mas quando ele fala da oração, ele não faz isso. Ele passa a falar direto sobre oração. Ele não alegoriza a oração. Por que Paulo fala isso? Eu não sei. Eu não sei por que Paulo faz isso. Mas o fato é que quando nós olhamos, por exemplo, nas batalhas antigas, quando você volta lá para o Velho Testamento, e nós vemos o povo de Israel fugindo do Egito, por orientação de Deus, e então Moisés chega na frente ali do Mar Vermelho e não tem para onde ir. E Moisés fala, Senhor, e agora? O que Moisés faz? Ele ora. Moisés ora. E quando ele ora, ele abre um contato, uma comunicação direta com Deus. Ele não sabe o que fazer. E então tem que buscar, Senhor, e agora qual é a estratégia? A gente faz uma ponte, a gente mergulha, vê aquele que consegue segurar mais tempo a respiração, vence, sobrevive, aquele que não, morre afogado. Como é que a gente faz, Senhor? A gente volta para o Egito? A gente se rende? Bandeira branca? Qual é a estratégia, Senhor? O que Moisés faz? Abre um contato de comunicação com Deus. E Deus então fala, porque está prostrado aí? Vai, caminha, marcha. E quando ele marcha, ou seja, quando Deus lhe mostra qual a estratégia, qual é a direção, o que fazer, Moisés o faz e tudo acontece. E eles vencem aquela batalha. Quantas não são as vezes que os profetas vão ao Senhor para buscar de Deus a orientação em oração, qual seja a vontade do Senhor para aquele momento? Qual é a estratégia, Senhor? O que nós devemos fazer? Não, Davi. Não. Fica aqui, mas pega uma parte do exército e vai por trás lá. Quando eles estiverem aqui, você queima a cidade. Quando eles virem, acabou o exército. Quantas intervenções não houve nessas batalhas de Israel com relação aos seus inimigos? E Deus teve que intervir diretamente. Fruto destas orientações que Deus dá diretamente. Quando nós olhamos para as batalhas mais modernas, então, aqui nós podemos comparar isso. Já viram aqueles operadores de rádio que existem, né? Hoje é mais fácil ver isto, né? Então está lá o campo de batalha, e tem aquele operador de rádio que ele entra em contato ali com o quartel-general, com os comandantes, com o general. O que nós fazemos? Olha, o inimigo está à frente, manda aí uns aviões, manda aí, joga um míssil lá, porque senão o número deles é maior que o nosso, e daqui a pouco vem os aviões e tal, e joga bomba ali, e acaba, e eles podem continuar ali a batalha. Mas teve que haver uma comunicação. Claro, os soldados romanos não tinham isso. Hoje é mais fácil perceber isso, mas naquele tempo não tinha. Mas era necessário que houvesse uma comunicação. Talvez antes de sair à batalha, aqueles soldados do tempo antigo iam e viam qual era a estratégia, por qual caminho seguir, o que evitar, qual seria o número de soldados com o qual nós temos que ir a essa batalha. Perceba que deve haver uma comunicação desde os tempos antigos, no Velho Testamento, quando nós olhamos para os tempos atuais aqui de Paulo, e hoje mais ainda. Quando se faz uma guerra, essa comunicação é necessária. Deus não nos dá todos esses elementos para a batalha e diz, agora você usa aí. Agora você usa aí ao seu bel prazer. Tá? Não. Você vai fazer um discipulado, você vai saber usar a espada, manejando bem a palavra da verdade, né? Tal, então você já está pronto, pegou o diploma do discipulado aquele, você vai saber usar o evangelho da paz, o capacete da salvação, você é salvo mesmo, né? Então, beleza, tem certeza? Então pode ir para a batalha. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque esta oração é, na verdade, esta comunicação que nós devemos estar fazendo constantemente nesta batalha na qual nós estamos envolvidos. Se não houver esta comunicação com o nosso Deus, com o nosso general, com o nosso quartel-general, que lá no céu está,
para nos dar essa força, para nos dar essa sabedoria, para nos dar essa orientação, nós não teremos vitória. Mas, pastor, e todas essas coisas que nós temos, é desconfortável? É. Esse calçado, esse capacete, essa couraça, sim. Esse escudo é pesado? É, sim. Mas com tudo isso eu não estou protegido? Não. Porque nós não sabemos usar. Nós não sabemos como usar. Nós não sabemos quando usar. E desta forma, é esse tempo com Deus, em oração, que nos vai fazer capazes para usar de forma eficaz esses elementos, estas armas, esta armadura. Paulo vai dizer então, com toda oração e súplica. O que é oração e o que é súplica? Por que oração e súplica? É a mesma coisa. Quando você ora, você não está suplicando? E quando você suplica, você não está orando? Por que Paulo faz essa divisão? Eu busquei no grego as definições dessas palavras. E a palavra para oração tem a ideia, é diferente de outras palavras, oração na Bíblia, né? Mas a palavra oração aqui, especificamente, diz respeito à oração do judeu no templo. Você orar no templo. Você tem um tempo específico para orar. Você separou aquele tempo para oração. É aquela oração, como é que eu posso dizer, sem depreciar a ideia, aquela oração, talvez não é a melhor palavra, mas aquela oração ritualística, né? Aquela oração que você coloca naquele determinado tempo e você o faz, porque você separou aquele tempo para isso, junto com os irmãos. Num louvor, como nós acabamos de fazer aqui, nós separamos esse tempo pela manhã para fazermos isto. E não é mal, estamos fazendo isso, estamos orando. Mas percebam, a súplica é a oração independente do espaço. Deus se alegra quando nós estamos reunidos, orando como igreja. Mas Deus também se alegra quando naquele local, lá em casa, ou na rua, ou talvez dirigindo, ou talvez esperando um ônibus, eu oro buscando ao Senhor, independente de estar aqui ou não. Naquele momento que eu não sei o que dizer, irmãos, quantas vezes eu não sabia o que dizer? Alguém me fazia uma pergunta, muitas vezes num evangelismo, numa conversa evangelística, e agora, Senhor, me dá a tua direção. Ó Santo Espírito, eu sou pequeno, enquanto ele está fazendo a pergunta para mim. Senhor, me dá a tua graça. Eu não vou saber responder. Qual era o versículo mesmo, Senhor? Você pensa que isso é brincadeira? Não, isso é sério. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, pode parecer coisa mística, e na verdade é místico, mas já algumas vezes eu não sabia o versículo. E aí você abre, não é regra, não é? Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Mas como eu consigo confundir Camboriú e Criciúma, e Moisés com Abraão, não é? Você acha que eu não consigo também confundir versículos bíblicos, né, e livros? Claro que sim, eu confundo. Né? E aí eu não sabia qual era o versículo, porque aquele versículo era cirúrgico para responder aquela pergunta. Senhor, me dá a tua graça. E eu ia aqui na Bíblia e estava o versículo aqui. Só que isso feito em oração. É claro, como eu estou dizendo, isso não serve para que eu relaxe, agora toda hora o Senhor em espírito vai revelar para mim. Não, não é bem assim. Mas que Deus o faz, Ele faz. Que Deus faz isto, Ele faz. Que o Espírito Santo nos dirige em toda a verdade, Ele faz sim. Porque nós não somos um computador que você aperta e todas as coisas. Não, a nossa mente ela é muito poderosa, mas ela é falha também. E naquele momento eu posso esquecer, talvez quando a idade vai chegando, isso vai piorando. Né? Por isso a vida cristã, ela precisa ser batalhada, esta guerra, vivida em oração, em todo o tempo. Oração na igreja, estamos aqui, oramos, ok, isso é bom, isso é grato diante de Deus. Mas nós oramos há pouco, ou cantamos, perdão. Quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro o meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e
Ah, tá. Eu não entendi, mas é isso aí, né? É porque quando a gente fala o que a gente canta, a gente acaba esquecendo, né? Eu acho que é a idade. Mas, enfim, a gente pode cair nesta coisa de esquecer de orar. Uma coisa é nós orarmos aqui no templo, aqui na igreja, nesse espaço. Mas talvez eu vou para minha casa, eu tenho comida. O frango já está lá esquentando. O arroz já está pronto, talvez. Ou talvez vamos sair daqui e vamos no restaurante. E não há pecado nenhum nisso, não. Está tudo certinho, está beleza, está ótimo. Ou talvez vamos visitar alguém, né, o churrasco já está pronto lá, a carne já está no espeto, né? Só chegar lá e tudo certo. Aí eu esqueço de orar, esqueço de agradecer por aquele alimento, porque já tem. Agora, quer ver eu orar quando eu sei que eu estou aqui e quando eu chegar em casa, talvez nem isso eu tenho para comer. Aí a gente ora. Aí a gente lembra, Senhor, me dá a tua graça, Senhor. O que está acontecendo, Senhor? O salário não deu para comprar carne esse mês, Senhor. O que está acontecendo? Aí a gente ora. Mas quando nós temos, nós esquecemos de orar. Isso é natural. Quer dizer, não deveria ser. Mas isso acontece. Por isso que Paulo vai dizer, esta batalha, ela é constante. Ela não é alguma coisa que, quando vencemos, agora podemos relaxar. Né? Vencemos essa batalha, agora pega uma rede, vamos deitar lá e está tudo certo. Não, ela é constante. Assim como quando nós nos convertemos, nós nem imaginávamos, como a irmã orou há pouco, o Senhor nos livra de coisas que nós nem imaginamos. Antes de nós nos convertermos, nós nem sabíamos qual era a batalha que estava sendo travada, mas estava sendo travada uma batalha. E hoje, nesse momento, nós estamos aqui. Qual é a batalha que está sendo travada no reino espiritual para me fazer cair amanhã ou daqui 10 minutos? Qual é a palavra que eu vou ouvir? Qual é a insinuação que eu vou ouvir que vai me fazer cair? Isso é ser neurótico, andar pensa? Não. Esta é a realidade da vida cristã. Portanto, orando em todo tempo no Espírito. Por que no Espírito? O que é orar no Espírito? Levantar as mãos, fechar os olhos, ó Senhor, e chorar. Talvez se essa é a forma que alguém esteja de fato orando no Espírito, amém. Mas, por que no Espírito? No versículo 17, vai dizer que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa oração deve estar em conformidade com a palavra. Orar no Espírito, se alguém o faz, fechando os olhos, tem a sua maneira de manifestar a sua emoção, isso é uma outra questão. Mas não podemos caracterizar oração no Espírito como essas manifestações exteriores, estáticas, ou seja, manifestações de êxtase ou de emoções para designar que essa pessoa está realmente orando no Espírito. Isso não é verdade. Oração no Espírito é oração na palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. Nós não podemos tirar as coisas do seu contexto. E no seu contexto aqui, a oração no Espírito é a oração na palavra. Ou seja, eu oro de acordo com o que a palavra está dizendo, porque a palavra é a palavra de Deus. E eu preciso orar de acordo com a vontade do Senhor. Nesta guerra, nesta batalha, quando o general fala, olha, não vá por essa colina, tem um vale aqui, atravessa ele, é melhor, atravessa aquele rio ali, porque lá na frente você vai pegar o seu inimigo, e você não vai pegar ele de costa, ou de frente, perdão. Porque você vai estar subindo, ele vai estar descendo, ele vai estar em vantagem. O nosso general está falando porque ele tem uma visão maior e melhor. Mas eu acho que eu subindo a colina vai ser melhor para mim. Não é? Deus já disse, não faz isso. A palavra do Senhor já disse, não faz isso. A palavra do Senhor já disse, não case com ele. Não case com ela. Não desobedeça seu pai. Honre teu pai e tua mãe. A palavra de Deus já disse isso. Se eu fizer isto, eu posso até fazer, eu tenho direito, mas as consequências eu não posso depois culpar a Deus por isso, porque o meu general já falou, e não adianta eu dizer, Senhor, abençoa meu casamento com a Mariazinha, né? Deus já disse não, mas Deus não vem em revelação, Ele está falando na sua palavra. Abençoe, Senhor, abençoe meu casamento com o Joãozinho. Deus já disse não.
Oração no Espírito, portanto, é essa capacidade de nós sabermos o que a palavra do Senhor está dizendo e orarmos nesse sentido. Desta forma, Paulo coloca a oração aqui como esta, podemos dizer, esta ligação entre nós e o nosso Deus. Eu não posso dizer como é que vai ser, e você não pode dizer como é que vai ser para mim, porque isto é pessoal. Talvez a batalha da igreja é uma só, é contra o nosso inimigo, contra o pecado, mas há batalhas que para você é mais forte e que para mim não tem problema nenhum. Mas há batalhas que para mim são terríveis e para você, mas pastor, você tem... é a minha luta, é a minha batalha. É a minha batalha. Portanto, cada um de nós temos uma batalha. E eu não posso medir você pelo meu padrão, e nem você medir a mim pelo seu padrão. Cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. É claro que o Senhor, na sua palavra, tem nos colocado todos iguais no mesmo patamar. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da graça de Deus. E nós precisamos sim de buscarmos do Senhor esta força, buscarmos no Senhor esta direção e orientação para vencermos estas batalhas que nós enfrentamos a cada dia. E isso nós só vamos saber mediante oração, porque aquele versículo pode estar na sua cara, você pode ler aquele versículo naquele dia, pode aparecer ali num outdoor na frente do seu carro quando você estiver parado no semáforo, mas se não tiver a oração para o Espírito Santo mostrar que aquela palavra é o que você deve aplicar, você não vai fazer. Aquilo vai ser simplesmente só mais um texto, mais uma frase literária, mais uma frase religiosa para a sua vida. É o Espírito Santo que vai pegar aquela frase e abrir os seus olhos, é isto que eu tenho que fazer. Ou, na verdade, não é nisso que eu estou errando. É ali que eu preciso trabalhar a minha vida. O pastor pode sentar com você 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 semana, 1 mês, 3 meses. Se você não buscar em oração qual é a vontade do Senhor, você não vai fazer. Se o Espírito Santo não estiver mostrando a você qual é a estratégia que você vai usar para vencer as batalhas que você tem, não tem o que ser feito. É o seu contato direto com Deus. É a sua ligação para saber, Senhor, o que eu faço? Me dá na sua palavra a direção. Ou manda alguém para falar a mim. Mas você quer, você deseja. Você está envolvido nessa batalha. Portanto, Paulo coloca a oração como esta coisa prática que precisamos, de fato, colocar em uso no nosso dia a dia para sabermos usar estas armaduras. Mas, pastor, Paulo realmente fez isso? Paulo realmente colocou tudo isto em evidência? Ou seja, em prática? Olha, vamos passear um pouco mais sobre esses elementos da armadura do Senhor, ou da armadura de Deus. E nós iniciamos então no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quando foi que Paulo fez isso? Porque Paulo está falando para nós fazermos. Paulo está nos desafiando e nos orientando a fazer. Falamos já que a verdade não necessariamente está envolvido, sim, a palavra de Deus, mas a verdade é mais do que a palavra do Senhor, né? Posso dizer mais do que, né? A palavra de Deus é tudo para nós, mas a ideia aqui não é a verdade, não é tão somente a palavra, mas a ideia de verdade que Paulo quer trazer aqui para nós é todas as pontas soltas que possa haver, todas as ideias, todos os propósitos que eu tenha, que não tem a ver com a vontade do Senhor, devem ser extintas ou devem ser fechadas num comprometimento real com o Senhor. Nenhum soldado se envolve nos negócios desta vida, porque o seu desejo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Portanto, tudo que eu tenho agora como soldado cristão é um comprometimento com a causa.
E quando Paulo diz orando em todo o tempo. Como é que eu vou orar em todo o tempo? Se eu não estiver comprometido. Se eu tiver com alguma coisa na minha mente que está me perturbando, tirando a minha paz, tirando a minha alegria, tirando o foco. E eu não estou falando da vida em igreja. Eu estou falando na minha vida, no meu relacionamento com Deus, no meu dia a dia. Como é que eu vou estar realmente comprometido com esta verdade, se eu não estiver em todo o tempo orando? E orando por todos os santos. Percebam? Orando em todo o tempo no Espírito, vigiando perseverança e súplica por todos os santos. Há um comprometimento não só comigo, mas com a igreja. Percebam? Nós estávamos há pouco orando por amigos, por irmãos. Este comprometimento uns para com os outros. Nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida. Porque a nossa vontade, o nosso desejo é satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. Nós fomos separados para isso. Portanto, sim, Paulo está envolvido com esse comprometimento e a vida dele mostra isso. Tanto é que Paulo vai dizer, e orando também por mim. Versículo 19, e também por mim, eu não estou fora disso não. Porque nós podemos orar, olhar isso aqui e dizer, mas Paulo, você, poxa vida, tudo que você já fez, tudo que Deus já te usou, né? Nós já estudamos o livro de Atos e percebemos tudo que Paulo fez, tudo que Deus realizou através da vida deste homem, mas Paulo precisava de oração, Paulo era comprometido com esta ideia. Em nenhum momento Paulo poderia dizer assim, não, eu sou apóstolo chamado para sofrer, então vocês não precisam orar por mim porque está tudo certo. Não, por mim também. Eu oro por vocês e vocês oram por mim, e é assim que é este comprometimento com o qual nós vamos viver. Se não tiver isso, acabou. É uma individualidade só, não há exército. Somos soldados simplesmente alheios, aleatórios aí, lutando as suas lutas, talvez até perdidas, podemos assim dizer. Quando Paulo foi chamado, ele estava na igreja em Antioquia. Ele estava servindo ao Senhor, e o Espírito Santo falou à igreja, olha, me separai para Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho preparado, porque ele estava comprometido com uma obra, o foco dele era aquilo. Pastor, eu devo deixar o meu trabalho? Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando através desse trabalho que você tem, através da sua família, através dos seus bens, o quanto eu estou honrando e adorando a Deus, qual é realmente o meu propósito. Esta é a verdade, este comprometimento. E vamos em frente, porque Paulo vai dizer então, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Onde é que está isto? É a justiça de Cristo? É uma vida sem pecado? A couraça da justiça é a justiça, estou aqui simplificando tudo aquilo que nós já falamos, esta justiça, ou seja, uma vida de fato sem pecado. Como é que eu vou fazer e praticar isto na minha vida cristã? Versículo 19, também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez. Eu não sei como é que está a palavra na sua versão, mas a minha aqui está intrepidez. E no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado. O cristão, quando ele está em pecado, ele não tem forças para falar. O cristão, quando não está com a couraça da justiça, ou seja, revestido da obra de Cristo, revestido do sangue de Cristo, revestido da justiça de Cristo sobre ele, ele vai ter medo. Ele vai ser tímido. Ele não vai conseguir falar. E alguém pergunta para ele, não, é melhor falar lá com o pastor, porque o pastor sabe melhor, não é? Você sabe. Você conhece. Você já não foi redimido pelo sangue de Cristo? A justiça de Cristo já não está sobre você? Você pode falar com ousadia e intrepidez. O meu peito está protegido. Sim, eu sou pecador, como o irmão leu há pouco. Se dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso, é verdade, não está em nós. Mas se confessarmos no nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo, a sua justiça cobre a minha injustiça. E é isto que me dá forças, não é porque eu sou perfeito, eu não sou.
mas Cristo o é, e Ele morreu para derramar o seu sangue, para limpar os meus pecados. Então, quando eu me ajoelho, dobro os meus joelhos e choro, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu posso me levantar, sim, e enfrentar as obras das trevas nesta batalha terrível que nós enfrentamos a cada dia, com intrepidez e ousadia. É a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Perceba que Paulo vai falar a respeito, versículo 19, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Olhando para o contexto no qual Paulo não estava lutando só com os incrédulos que não conheciam a Cristo, os incrédulos gentios que não conheciam o Evangelho. Paulo também tinha que lutar com os próprios judeus, que achavam que o Evangelho veio só para eles, mesmo os judeus convertidos. Gálatas é uma carta que a gente pode olhar de forma bem clara e perceber isso. Esta luta que Paulo estava tendo com os judaizantes naquela igreja. Porque os judeus, apesar de convertidos, eles ainda não tinham tido a consciência de que o Evangelho veio para todos. E que o Evangelho veio para quebrar aquele muro de inimizade, aquele muro de separação, o Evangelho da paz. E é este o mistério que nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não entendemos. Mas somente quando Cristo é revelado a nós, é que nós podemos compreender esse mistério do Evangelho. O Evangelho da paz de Deus, da paz com Deus, da paz uns com os outros em Cristo Jesus. Percebem quão prático isso pode ser na nossa vida? O escudo da fé, porque o escudo da fé pode nos livrar das pontas, dos dardos inflamados do maligno. Paulo sabia disso? É só nós olharmos no versículo 20. Pelo qual sou embaixador em Cancún, em férias na praia, em cadeias. Paulo estava preso. Olha, eu não posso imaginar o que Paulo ouvia, o que Paulo tinha que passar, pelo que Paulo tinha que passar. Talvez as chicotadas, os açoites, as noites sem dormir, os palavrões que ele ouvia, ou naquele tempo não tinha palavrão, claro que tinha. Os palavrões que Paulo tinha que ouvir, as obscenidades pelas quais Paulo tinha que experimentar ali, vendo e ouvindo. E tudo aquilo na sua mente, ele teve que orar, Senhor, olha, passa de mim esse negócio, Senhor. 3 vezes roguei ao Senhor que passasse esse espinho na carne, que tirasse de mim esse espinho na carne. Senhor, me tira dessas cadeias. Senhor, nós não sabemos qual é o espinho na carne, eu estou aqui parafraseando, imaginando, conjecturando. Senhor, me livra disto. A minha graça te basta, Paulo. Você já não tem o escudo da fé? É com ele que você vai se livrar desses dardos, dessas imaginações, dessas intenções, dessas coisas que vêm na sua mente e te causam preocupação, essas coisas que vêm na sua mente e te causam de fato todo esse desejo até mesmo de desanimar. Quando o Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 11, chega para ele, coragem Paulo, capítulo 17, verso 11, coragem Paulo, porque do modo como deste testemunho em Jerusalém, também importa que o faças em Roma. O Senhor Jesus teve que chegar ao lado de Paulo e dizer, Paulo, coragem. Por quê? Porque ele estava esmorecido. Porque ele estava fraquejando. Senhor, é verdade esse mesmo, esse negócio de evangelho é esse mesmo. Ser missionário, negócio de igreja é assim mesmo. Eu estou meio cambaleando aí, Senhor. Me dá a tua graça aí. Coragem, Paulo. O Senhor Jesus se pôs ao lado dele. Vai para Roma. Você vai evangelizar lá também. Você vai ser uma testemunha minha lá. Usa o teu escudo da fé. Quantas vezes não vem coisas? Estamos orando aqui por irmãos que têm pessoas, parentes, queridos, que estão enfermos, e quais não são, talvez, as lutas pela qual você está passando. E quais não são as imaginações que nós temos mediante essas situações. Senhor, até onde a tua graça vai? Até onde esse teu amor é real? Senhor, por que o Senhor não salva? Por que o Senhor não converte, Senhor? O Senhor vai fazer no tempo dele.
Agora perceba que muitas dessas coisas podem ser dados inflamados do maligno para chegar ao seu coração e à sua mente, ao meu coração e à minha mente, e nós nos esbravejarmos, e nós dizermos, Senhor, é real mesmo, eu acho que isso não vale a pena. Eu nem vou orar, porque não vale a pena. O Senhor não vai fazer porque o Senhor não fez. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço isso, irmãos. Porque eu sou um ser humano, assim como você. A gente vai ficar se enganando aqui? Claro que não. Esta é a realidade do ser humano. E esses dados inflamados são tão reais quanto a nossa existência. Em cadeias. Imagine o que Paulo estava sofrendo e vivendo. Uma vida dedicada, pelo menos a partir da sua conversão, podemos dizer, uma vida dedicada ao Senhor. E agora ele estava preso. O escudo da fé. Paulo teve que usar, imagino, constantemente e todo dia, assim como nós temos que usar todos os dias. E o capacete da salvação? Falamos que o capacete da salvação é aquela consciência que nós temos em nossa mente. Instrumentos que nós colocamos para proteger a nossa mente. Ou seja, no que você está pensando. Qual é o seu propósito? Qual é o seu foco? O que está na sua mente? Versículo 20. Pelo qual sou embaixador. Como me cumpre fazê-lo? Paulo tinha um propósito. Era isto que estava na sua mente. A sua certeza de que Deus o chamou, primeiro para ser um cristão, para ser um filho de Deus. Eu sei que Cristo morreu por mim, e essa decisão eu já tomei. Eu sei que o Senhor morreu por mim, e eu já coloquei a minha vida aos cuidados dele. A minha fé e confiança não está no que eu sou, eu faço, mas a minha vida está nas mãos dele. Eu pertenço a ele. E não somente isto. Na minha mente está certo do que foi que Deus me chamou para fazer. Qual é o meu ministério? Eu sou um embaixador, assim como você, todos nós. Talvez de formas diferentes, cada um do seu jeitão, mas somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo e nos cumpre fazer isso. E era isso que motivava Paulo. Capacete da salvação. E então, por fim, a palavra, a espada do Espírito. A palavra, nada além da palavra. E também por mim, para que me seja dada, versículo 19, no abrir da minha boca, o quê? Os argumentos, as ideologias, a simpatia, a palavra. A palavra. E só a palavra. Doa a quem doer. Pregue a palavra. Insta. Seja oportuno, quer não. A tempo e fora de tempo. A quem quer que seja. Claro, precisamos respeitar as pessoas, buscarmos ser simpáticos como seres humanos que somos, mas espiritualmente falando, a palavra jamais vai encontrar corações prontos para fazer, a menos que o Espírito Santo esteja trabalhando ali, porque o incrédulo ele nunca quer ouvir a palavra. Por isso que é a tempo e fora de tempo. Ou, mesmo que sejamos inoportunos, porque o incrédulo não quer ouvir do Evangelho. Eu não quero procurar ser inoportuno. Mas a palavra, para o incrédulo, ela nunca é oportuna. Ele sempre vai rejeitar. Mas o que precisamos fazer é pregar a palavra e tão somente a palavra. Portanto, Paulo nos dá toda a armadura de Deus para nós vivermos. Mas ele não somente diz o que temos que fazer, mas o próprio apóstolo Paulo, usado por Deus, ele vai mostrar na sua própria vida que ele também estava aplicando isso. Que ele também estava vivendo isso na prática, na realidade. E tudo isto regado à oração. Ou seja, esta comunicação com o nosso quartel-general, com o nosso comandante, que está lá nos céus. E pelo trono da graça nós podemos chegar até ele. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós podemos chegar até ele e saber, Senhor, o que eu faço? É pela oração que nós vamos chegar a ele e saber como usar todas essas armas e esses instrumentos. A minha pergunta nesta manhã é: o quanto desta oração nós temos feito uso?
O quanto desta armadura nós de fato temos feito uso. O quanto desta comunicação nós temos feito uso para saber como utilizar essas armas que o Senhor nos dá, que o Senhor dispôs a cada um de nós. Você já tem entrado em contato com o Senhor? Você já tem acesso ao trono da graça? Se sim, amém. Continuemos exercitando e praticando isso a cada vez mais. Mas se não, se ainda precisa de Cristo para a sua salvação, se você ainda não tem esse acesso ao Senhor em Cristo Jesus, faça isso esta manhã. A palavra do Senhor, ela está desafiando você, o seu coração, a entregar a sua vida, dizer, não, eu quero realmente, talvez eu estou cheio de problemas, e eu quero chegar ao Senhor. Eu estou olhando para mim mesmo e percebendo quão fraco eu sou, quão falível e limitado eu sou. Eu preciso de ter mais contato com Deus. Senhor, me aceita em Cristo Jesus. Eu quero ser um filho teu. Eu quero fazer parte desta obra. Eu quero fazer parte desse exército. E eu quero batalhar esta batalha junto com os meus irmãos em Cristo Jesus. Se você já é um salvo em Cristo Jesus, assim como eu, façamos melhor uso destas armas e destas condições. Se você ainda não é, tome uma decisão ao lado de Cristo ainda esta manhã. Que o Senhor nos abençoe e possa fazer-nos caminhar e crescer cada dia mais para a honra e glória dele mesmo. E assim, vencendo de fato o pecado que nós defrontamos com ele a cada dia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelas verdades inseridas neste livro tão precioso. Quantas vezes não temos dado de fato o real valor e o significado para as nossas vidas? Mas que a tua palavra, e o Senhor usou homens como Paulo, como Pedro, como João e tantos outros, para que eles pudessem ser instrumentos para transmitir esses princípios para nós. Ó Pai, que nós possamos honrar essas palavras, honrar o teu amor por nós. E a manifestação maior deste amor foi enviar o teu Filho Jesus Cristo, para que através dele nós possamos ter acesso a ti. Abençoe-nos, ó Deus, nós como igreja, que o Senhor esteja nos dando a tua graça para crescermos e amadurecermos no Senhor Jesus. E se alguém nesta manhã que ainda não tem tomado uma decisão ao teu lado, que o possa fazer nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos pelo restante do nosso dia, logo mais a escola dominical, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.